como uma equipe que dominou a Fórmula 1 até pouco tempo atrás chegou tão rápido a um cenário de colapso, disputas políticas e perda de nome-chave. A Red Bull agora está no caminho da reconstrução, entrando em uma nova era com o Laurent Mekies e a Red Bull Powertrains a partir de 2026. No entanto, essa equipe passou pelo que só pode ser descrito como um colapso, em termos de como se tornou política e caótica. Quando Red Bull e Honda se uniram em 2019, foi um dos momentos mais decisivos para ambas as organizações. A reputação da Honda foi instantaneamente recuperada após anos de ridicularização por parte da McLaren e de seus pilotos. E não só eles começaram a vencer corridas imediatamente com a Red Bull, como também quando Max conquistou sua primeira vitória na Áustria, adorei o fato de a primeira coisa que ele fez ao subir ao pódio ter sido apontar para o emblema da Honda. Foi um gesto brilhante que restaurou a credibilidade da Honda, fortaleceu o vínculo entre Red Bull e Honda e ainda provocou a McLaren. Em termos de confiabilidade e desempenho, comparado aos anos 2010, quando a Honda era assunto por todos os motivos errados durante sua passagem pela McLaren, o melhor elogio que posso fazer é que ninguém mais falava sobre eles. E isso é exatamente o que você quer do seu fornecedor de unidades de potência. Dado o início perfeito da relação e o sucesso subsequente que alcançaram, no mundo ideal, acredito que a Red Bull ficaria feliz em continuar com a Honda por provavelmente a próxima década. Porém, infelizmente, por circunstâncias fora do controle de ambos, a aliança foi anunciada para terminar já no segundo ano de parceria. O problema de se associar a uma grande corporação é que você fica refém das decisões do conselho e da geopolítica. Por causa da pandemia e do foco da empresa na eletrificação, o conselho da Honda anunciou que deixaria a Fórmula 1 após a temporada de 2021. Foi uma decisão repentina que pareceu surgir do nada na época. A parceria Red Bull-Honda mal havia começado e de forma muito promissora. Como compromisso, a Red Bull conseguiu negociar para que a Honda permanecesse como parceira técnica até 2025, agora sendo paga por isso. Na prática, continuavam com todos os benefícios de uma equipe de fábrica, mas, a partir de 2022, a Red Bull passou a pagar pelas unidades de potência, que também foram rebatizadas pela primeira vez como Red Bull Powertrains. A decisão repentina da Honda colocou a Red Bull numa situação complicada, e fez ainda menos sentido quando apenas 2 anos depois, com o anúncio das regras de motores para 2026, com maior ênfase em combustíveis sintéticos e eletrificação, eles revelaram que retornariam à Fórmula 1. Sem surpresa, a Honda foi rapidamente contratada por Lawrence Stroll e a Aston Martin, que se tornaria uma equipe de fábrica da Honda em 2026, exatamente o que a Red Bull era em 2021. O problema para a Red Bull é que nesse intervalo entre a saída da Honda e o anúncio de retorno, eles não podiam simplesmente ficar parados. Como equipe campeã, precisavam de um plano de longo prazo para motores. Por isso, em 2022, investiram milhões na construção de sua própria fábrica de motores em Milton Keynes. Isso, no entanto, tornou impossível uma reconciliação com a Honda quando esta mudou de ideia, já que a Honda mantinha sua estrutura no Japão. E como disse Max Verstappen na época, eles disseram que iam parar, então montamos nossa própria divisão de motores. Uma vez que você começa a construir um motor do zero, não dá mais para trabalhar junto. A Red Bull teve azar com o timing da decisão da Honda. Ironia do destino, mesmo depois de 2022, já não sendo uma parceria oficial de fábrica, a equipe continuou a vencer, o que mostra que a decisão da Honda foi inútil, pois voltaram atrás, e não havia um motivo real para a separação. A motivação da Red Bull para criar sua própria divisão de motores, que será rebatizada como Ford em 2026, justamente colocar as unidades de potência sob seu controle, garantindo o futuro a longo prazo e evitando a dependência de fabricantes que possam abandoná-los de novo. A consequência dessa saída, porém, é que a nova unidade Red Bull Ford para 2026 é uma grande incógnita. Isso não quer dizer que será ruim. A Red Bull contratou engenheiros experientes, mas é um motor totalmente não testado. A equipe entra em 2026, seu primeiro ano com motor próprio, numa situação claramente pior do que teria se continuasse com um fabricante comprovado como a Honda. Até para manter Max Verstappen, essa incerteza é um risco.
Se o projeto demorar a ser competitivo, ele pode ser atraído por fabricantes consolidados, como a Mercedes. Mas o maior problema da Red Bull foi a fuga de cérebros. Diversos profissionais de altíssimo escalão que estavam há décadas na equipe decidiram sair nos últimos anos, justamente quando a Red Bull havia retomado a dominância. Entre eles, o diretor de engenharia Robert Marshall, o lendário projetista Adrian Newey, o diretor esportivo Jonathan Whitley, o mecânico número 1 de Max Lee Stevenson, o estrategista-chefe Will Courtney, além da recente saída de Christian Horner e de executivos como Paul Smith, comunicação, e Oliver Hughes, todos ligados a Horner. Embora Newey e Horner tenham ganhado mais manchetes, acredito que a loja mais subestimada foi a de Robert Marshall. E diferente de Newey, que foi para Aston Martin, Marshall foi direto para a rival, McLaren. Max inicialmente minimizou a saída, dizendo que ele não estava envolvido no carro atual. Mas em 2024, com a McLaren virando candidata ao título e a Red Bull regredindo, Verstappen admitiu que Marshall fez diferença na equipe rival. É difícil medir exatamente o impacto de cada indivíduo num esporte tão coletivo como a Fórmula 1. Mas não é coincidência que no fim de 2023, mesmo vencendo, Max e Pérez já demonstravam insatisfação com a direção de desenvolvimento, enquanto a McLaren, após a chegada de Marshall, entregou uma atualização decisiva em Miami e os colocou na disputa pelo título. Para mim, o catalisador de toda essa instabilidade foi a morte do fundador Dietrich Mateschitz. Ele tinha controle absoluto sobre a equipe, blindando-a de política interna. Após sua morte, um vácuo de poder surgiu e várias facções começaram a disputar influência. O lado corporativo austríaco, o lado tailandês, Horner tentando centralizar poder e o grupo de Verstappen alinhado com Helmut Marko. Por quase 20 anos, a Red Bull foi a equipe menos corporativa e menos política do grid, o que atraía talentos como Adrian Newey, que deixou a McLaren justamente por isso. Com Dietrich vivo, declarações públicas polêmicas simplesmente não aconteceriam. Ele resolvia conflitos nos bastidores sem expor a equipe. A verdade é que todos têm responsabilidade. Horner, Marko, Jos Verstappen, Max e os acionistas austríacos e tailandeses. Todos criaram divisões internas, aumentaram as disputas de poder e transformaram a equipe num ambiente politicamente tóxico, que vai contra tudo que a Red Bull já representou e que, no fim, está expulsando pessoas-chave. E assim, a equipe que parecia imbatível entrou numa fase de incertezas. O futuro da Red Bull agora depende de como vai atravessar essa tempestade e se vai conseguir reencontrar o DNA que a fez campear.